Eu saldo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Otomires Barbosa e nós temos aqui o canal Encontro com Cristo. Então, se você gostar da palavra que nós trouxermos aqui, não esqueça de deixar aí o seu joinha e também estar sendo um membro do nosso canal. Amém? Então, eu quero deixar uma palavra para nós aqui nessa tarde do dia de hoje, que está registrado aqui no capítulo 4 de Mateus. Eu quero ler aqui o 12, 13, 14, 15 e o 16, deixar para a nossa meditação. Capítulo 4 de Mateus, do versículo 12 ao versículo 16. E depois nós faremos aqui o comentário a respeito da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 12 do capítulo 4 de Mateus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estava sentado na região e sombra de morte, a luz raiou. Eu quero aqui nesse momento ministrar uma palavra aqui a respeito de Jesus na Galiléia. Por que que Jesus ele foi para a Galiléia? Qual foi o motivo que Jesus Cristo foi para a Galiléia? Nós vamos entender aqui um pouco a respeito disso. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que João Batista, ele ficava, primeiramente ele estava no deserto, e depois ele passa a permanecer no Jordão, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando nas águas. E João Batista, ele próprio, ele diz no capítulo 3 de Mateus, e versículo de número 11, eu quero deixar para os amados irmãos, que diz assim, capítulo 3 e versículo de número 11, diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de lavar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, o próprio João Batista, ele batizava no Jordão. Só que João Batista agora, aqui nesta passagem bíblica, Jesus Cristo aqui, ele vai para a Galiléia. E é falado aqui por Mateus, mencionado que ele foi para a Galiléia justamente porque João agora estava preso. Então ele não vai para o Jordão ocupar o lugar de João, mas ele vai para a Galiléia. E um dos motivos que ele vai para a Galiléia, Jesus Cristo ele está iniciando o seu ministério agora. E a primeira coisa que acontece, você vai ver que ao início desse ministério dele, ele vai ganhar os primeiros discípulos. Quando você vai olhar a epígrafe aqui do texto, você vai ver Jesus na Galiléia e os primeiros discípulos. Por que que Jesus agora, ao iniciar o seu ministério, ele também já vai iniciar ganhando os discípulos primeiramente? Primeiro ponto, é porque Jesus Cristo, João, ele fala a respeito de que ele batizava, que nós lemos, com água para arrependimento dos pecados. Mas que viria após ele um que seria maior do que ele, ao qual vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando nós olhamos aqui, entendemos no texto algo semelhante a isso, que Jesus Cristo, ele não veio para efetuar batismo na água. E você não vai ver em momento algum na Bíblia Sagrada Jesus Cristo ele realizando um batismo de alguém nas águas. Você não vai ver, porque o próprio João, ele diz que batizaria nas águas, mas
Após ele viria outro, mais poderoso, que ele não era digno de desatar as alparcas, as sandálias dos seus pés, que faria o batismo do Espírito Santo e com fogo. Quando nós observamos aqui no texto, diz que Jesus Cristo, ele ouvindo que João estava preso, ele voltou para a Galileia. Ele deixa agora a sua cidade de Nazaré e ele volta para a Galileia. Por que ele volta para a Galileia agora? Porque a Galileia, irmãos, muitas pessoas não entendem o motivo de Jesus Cristo ir para aquela localidade. A Galileia era uma praia que ficava em frente ali, um mar de aproximadamente 20 a 22 quilômetros de comprimento por 14 aproximadamente de largura. Então esse mar, ele era um mar de água doce. E se você olhar geograficamente, esse mar, ele desaguava no Jordão e o Jordão desaguava no Mar Morto, lá em Judá. O que acontece? Jesus Cristo, essa localidade, este mar, Mar da Galileia, é bom a gente trazer geograficamente aqui uma palavra rápida a respeito disso aqui, que ele ficava na parte mais alta, ali daquele território. E ele ficando naquela parte mais alta ali, Jesus vai para ali, porque João ficava entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, que ele ficava no Jordão. Porque o Mar da Galileia desaguava no Jordão e o Jordão desaguava no Mar Morto. E estas águas ali do Mar da Galileia eram águas doces. É interessante porque mar com água doce. Aí você vai me fazer a seguinte pergunta: por que, pastor, que as águas ali eram doces? Porque aquele mar foi formado ali, o Mar da Galileia, por nascentes de águas que havia ali acima, aliás, dele, e que foram desaguando ali as nascentes de água doce e formou aquele mar. E aquele mar, assim, ele desaguava no Jordão e o Jordão no Mar Morto. Formava embaixo o Mar Morto. E algo é interessante, por que Jesus Cristo escolheu aquele ponto ali para que ele fosse? Primeira coisa, é porque ele tinha o compromisso de pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus e também ensinar a todas as pessoas a respeito do reino de Deus, pregar a palavra de Deus. A segunda coisa é porque ele, indo para ali agora, ele teria que formar os seus discípulos e também ensinar os discípulos. E não só isso. Aquela localidade ali era uma localidade apropriada para que ele pudesse libertar aqueles que estivessem endemoniados, aqueles que estivessem enfermos, e curar todos os enfermos ali, e daí por diante, e fazer outras coisas, como ganhar as almas para o reino dos céus. E não havia ali lugar melhor do que esse, porque essa localidade, ela era, para começar, um lugar de água doce, este mar. Um mar de água doce, porque era a nascente que havia ali acima desse mar que desaguava neste mar. Então ali havia vários barcos a todo tempo de pescadores, porque era ótimo para pegar peixe. E ali também era um lugar que era um centro ali também de pessoas que vinham de um território para outro. Era um centro comercial que as pessoas encontravam ali. Então, sendo assim, era lugar de pescadores, era lugar de pessoas fazerem comércio, trazer carga, levar carga de barcos e assim por diante. Jesus Cristo, ele optou em ir para o Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia era um lugar de ajuntamento de vários tipos de pessoas. Então, para Jesus seria o lugar adequado para que ele estivesse divulgando o reino de Deus e também ele estivesse ganhando as almas. Mas é interessante que quando você olha aqui para o texto, você vai ver Jesus, na epígrafe do texto, Jesus na Galileia e os primeiros discípulos. Por que Jesus aqui ganha os discípulos? Ele ganha os discípulos porque agora o que João fala é que Jesus Cristo ele não iria batizar no batismo das águas. E você não vê na Bíblia ele batizando
nas águas. Você vai ver na Bíblia ele batizando com o Espírito Santo, era a função dele. Então, ele ganha os discípulos ali agora. Ali na entrada, na chegada dele no Mar da Galileia, a primeira coisa, a preocupação dele é em ganhar os discípulos. Quando ele ganha ali os seus primeiros discípulos, esses discípulos agora estão aptos agora a fazer batismo, porque agora é seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Quando Jesus Cristo ele está ganhando as pessoas ali, então ele não faz batismo. Quem faz batismo são os discípulos do Senhor Jesus. Portanto, você vê lá no final de Marcos, né, nas últimas instruções, ele dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas todo aquele que não crê já está condenado. Então ele deu essa ordem, ele deixou essa ordem para os discípulos, para os seus seguidores. Então ele mesmo, você não vê na Bíblia ele efetuando nenhum batismo, até porque o batismo que ele iria fazer era o batismo do Espírito Santo das pessoas. Então não era o batismo nas águas, ele não faz batismo nas águas, você vai ver claramente na palavra do Senhor que o batismo que João fala, refere que ele iria fazer, era o batismo no Espírito Santo. Então diz aqui que ele deslocou de Nazaré e ele foi habitar em Cafarnaum, ali nas proximidades ali agora da Galileia. E por que ele agora habita ali? Justamente por isso, ele vai habitar em uma localidade, aqui é um centro agora comercial. Então, se ali é um centro comercial, agora você imagina comigo, ali havia de tudo. Ali havia muito dinheiro rolando ali havia drogas rolando ali havia muitas bebidas ali havia vários tipos de prostituta, lésbica, homossexual, ali havia todo tipo de pessoas que precisava de ajuda. Portanto, o texto aqui, ele traz a seguinte informação no versículo 16 do capítulo 4, diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e sombra de morte, raiou a luz, ou a luz raiou. Olha que coisa interessante. Então quer dizer que Jesus foi para ali, o objetivo principal de Jesus era ganhar as almas. Não tinha lugar naquela época melhor para Jesus aplicar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, fazer libertação e ganhar alma, como ali na Galileia, porque era o centro comercial e era uma localidade das melhores águas que haviam ali em Israel, aonde também Jesus Cristo ele foi ficar. Então, as pessoas ajuntavam ali um agrupamento muito grande e ali eles ficavam naquele centro comercial. Então ali tinha de tudo que você imaginar. Então não seria um lugar melhor para Jesus pregar a palavra de Deus do que ali no mar, porque ali naquele mar havia de todos os tipos de pessoas que estavam precisando da ajuda espiritual. Aqui é interessante que diz assim, eu quero ler o 15, depois o 16, diz assim: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Então quer dizer, Jesus foi para ali, foi justamente por isso, para dar vida, porque ele é a luz, para que a luz sobressaísse sobre as trevas. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Então aquele povo que estava ali, quando você olha para o texto, você observa que eles estavam mortos espiritualmente. Então precisaria de quê? Precisaria de alguém para pregar a palavra de Deus. Então Jesus Cristo, ele dá essa iniciativa. Então ele chega ali no Mar da Galileia com esse compromisso de estar pregando a palavra de Deus para todas as pessoas que estavam mortas espiritualmente. Então ali era o centro comercial daquela época, o maior centro comercial daquela época. Então ele chegando ali, ele começa a pregar o reino dos céus. E as pessoas começam a render aos pés dele. E as pessoas começam a ser libertas. E as pessoas começam a crer em Deus. E você vai ver que no final, você vai ver que uma grande multidão foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo.
e começaram a seguir a Jesus Cristo. E estes discípulos, que foram os primeiros discípulos, já estavam também ali incluídos na chamada do Senhor Jesus Cristo. Era justamente por isso, porque Jesus, ele batizaria com o Espírito Santo, e esses discípulos já estariam dando continuidade ao batismo que João fazia. Amém? Eu deixo essa palavra para você. O nosso canal é Encontro com Cristo. Se você gostou da palavra, se você aprendeu alguma coisa, esteja aí dando um joinha para nós, esteja inscrevendo no nosso canal. Então, desde já, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, e que Deus continue sempre nos concedendo mais e mais oportunidade para que nós possamos firmar esse canal e você está aprendendo um pouco da palavra de Deus. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos.